Você já percebeu que tem filmes que você assiste no cinema que fica num silêncio tão profundo que parece que você está sozinho na sala do cinema? E em outra partida, tem filmes que parece que você está no meio do estádio de futebol. É gritaria, gente jogando pipoca, é nego levantando. E o estranho desses filmes é que a maioria das pessoas não reclama, mesmo não dando nem pra ouvir. Opa, fala aí pra quem já me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, prazer. A-Train de The Boys. Continuando no assunto da introdução, basicamente isso acontece porque a gente não tá falando só de um filme. Estamos falando da arte na sua mais pura essência. Quando a gente passa por essa experiência no cinema, é realmente uma experiência. É único. Uma experiência coletiva. E são poucas as obras que conseguem transcender a arte de uma experiência única para uma experiência no coletivo. Um bom exemplo disso são duas obras em específico: Dragon Ball e a Marvel, com os seus filmes Vingadores Ultimato, Guerra Infinita e Homem-Aranha Longe de Casa. Esses eu presencialmente estive lá para ver, que foi uma gritaria que só. Tommy, mano. Lá vem o outro. É o Tommy. Vamos, Tommy, caralho! É o Tommy! E não dava pra escutar nada. Eu só fui entender o que o Tobey tava falando quando vi o filme em casa, porque no cinema a gente não escutou nada daquela cena. Era a gente gritando Tobey Maguire gostoso, era gritaria, era a gente jogando pipoca. Eu assisti esse filme bebendo vinho, sozinho. Eu fui sozinho pro cinema, beber vinho. Então, tipo assim, eu era uma das pessoas que estava gritando sim. Mas por que, gente? Por que isso acontece? E por que ninguém liga que os pessoal tá gritando? É simples, porque tá todo mundo eufórico, todo mundo tava torcendo para aquilo dali, todo mundo tava sentindo e vibrando junto, igual ao final de Dragon Ball. O final de Dragon Ball, no Torneio do Poder, reuniu gente de todos os nichos possíveis. Bares foram lotados, até mesmo estádios. O México, o crime organizado estava tentando paralisar uma cidade para poder assistir Dragon Ball Super. Você tem noção disso? E sabe por que isso acontece? Eu vou usar o exemplo do Dragon Ball. Quando o Goku atingiu o estado superior, ali era o ápice que a obra tinha chegado até aquele momento. E sabe por que tanta gente vibrou e torceu quando isso aconteceu e quando ele eliminou o Jiren? Porque a maioria dessas pessoas, como eu, cresceram assistindo Dragon Ball. Não era só um anime, era o anime, o pai dos animes. A maioria das pessoas que assistiram o anime quando eram crianças, hoje são pais de família. Hoje trabalham, têm seu próprio negócio, mas eles abandonaram o seu modo adulto e abraçaram a sua criança interior, repleto de nostalgia, para poder ver o Goku ao lado do Freeza, literalmente expulsando o Jiren do Torneio do Poder e se sacrificando junto para poder salvar o seu universo. Se eu te falei isso e você não sentiu um arrepiãozinho no seu pelo, é porque você não cresceu assistindo Dragon Ball e você infelizmente não sabe como é essa sensação. Mas quem cresceu sabe. E quem cresceu vibrou, gritou na cena como se fosse uma Copa do Mundo. É essa a sensação. E isso é o poder que uma história tem. Isso é o poder da arte. Quando a arte conversa diretamente com você, com a sua alma. Ainda mais obras duradouras. Por exemplo, One Piece. Quando você acompanha uma obra por anos, ela faz parte de você. Dragon Ball, como eu disse, muitas pessoas assistiram ela desde a infância. Então não significa só um desenho onde pessoas caem na porrada. Para essas pessoas, não significa isso. Eu tenho dois exemplos recentes de como a arte pode te fazer sentir sensações elevadas e transcendentais. É Pecadores e Clair Obscur. Eu vou falar primeiro de Pecadores, porque, gente, eu não sei vocês, mas assistir este filme em específico no cinema é uma experiência extremamente única. Não é única, é extremamente única. Porque assistir esse filme numa sala repleta de gente negra, com aquela música tocando, quando o Sam rompe o véu da realidade, se você não tava assim, ó,
batendo o pezinho no chão, acompanhando a música. Eu sinto lhe informar, mas você é branco. Porque eu não consigo ver um negro não vibrando nessa parte. Porque a narrativa daquela história te conquistou de uma forma, te conectando com as suas raízes, com a sua ancestralidade. Eu nem sou da religião, tá? Mas eu abracei aquilo dali como se eu fosse. Porque a narrativa constrói. Você vai torcendo por aqueles personagens. Você quer que eles sejam felizes, que eles curtam aquela noite, mesmo sabendo o contexto social que eles vivem. É por isso que você quer que eles vivam como se eles fossem livres, como se o racismo não existisse, como se eles não fossem lobos, não, cordeiros prontos pro abate, porque é literalmente isso que ia acontecer com eles. Não por causa dos vampiros. Se os vampiros não aparecessem e nada daquilo tivesse acontecido, eles seriam mortos pela Ku Klux Klan. Então você torce por eles de uma forma que você se sente mal quando você percebe isso. Que se não fosse pelos vampiros, eles seriam morridos de qualquer jeito. Mas não só por isso. Mas a parte da música é o que ganha você. O filme, ele não é um musical, mas ele ganha você justamente porque a música faz parte do roteiro, faz parte da narrativa. E eles estão conversando aí, entra uma música que faz totalmente sentido com a conversa que eles têm e você imerge naquele mundo, você se sente parte daquele mundo, entendeu? Então não é só uma experiência, é uma experiência extremamente única, porque se você assistir em casa, você vai ter uma experiência muito maneira. Mas no cinema, repleto de pessoas que estão tendo a mesma experiência que você. Gente tentando se segurar para não dançar enquanto você... Gente, Pale Moon naquele... Não. Deixa eu parar de falar de Pecador, deixa eu falar de Clair Obscur. Clair Obscur é uma história que fala sobre aceitação, perda, luto. Então... Por que essa história conversa com você? Porque se você já tiver passado por luto, por perda, se você te carregar isso no seu coração e jogar Clair Obscur e você entender a história de Clair Obscur, quando chegar na parte em que você tiver que escolher seguir o final da Maelle ou seguir o final do verso, você vai largar o controle e vai se perguntar, na vida real, qual escolha que eu fiz? Eu vou dar o meu exemplo. Eu perdi minha prima em 2023. Vamos pesar o clima, tá? Quando eu joguei esse jogo, Clair Obscur, Expedition 33, eu não sabia, eu não entendi que ele estava falando de luto. Eu fui entender só lá pro final. E quando o jogo me deu a escolha da Maelle ou do verso, eu vou ter que dar spoiler do jogo, tá? Mas o final do verso, ele quer apagar o mundo. Só que naquele mundo, para aquelas pessoas, eles são reais. Mas eles não são, eles são pinturas. Mas para eles são reais. O final dele é que é apagar o mundo. Já a Maelle quer manter o mundo. A escolha do verso representa você apagar não, você aceitar a perda e seguir em frente. O final da Maelle é você não aceitar a perda. É você querer ainda guardar aquilo consigo. O seu ente querido como se ele estivesse perto de você. Os últimos resquícios dele. Então aquilo conversa diretamente para quem perdeu um parente, para quem perdeu um amigo, para quem perdeu uma esposa ou um marido, sabe? Porque você se faz essa pergunta enquanto está jogando. O que eu escolhi? Eu escolhi ignorar, seguir em frente, ou escolhi me agarrar àquilo que foi embora para que não fosse embora? Eu não deixei morrer. Eu sei qual foi a minha escolha. Por isso que eu escolhi o final da Maelle. Por isso que a luta contra o Renoir tem uma música... Por isso que a música é muito, muito top desse jogo. Eu amo essa música. Porque a música é literalmente essa parte. Continuar a te amar, continuar a pintar. Enquanto o pai luta com a filha para tentar tirar ela do quadro. Tirar ela do quadro significa tirar ela dela se segurando no luto. Porque ela se jogou no quadro por causa do luto. Fazer ela sair do quadro, parar de pintar, né? É como se falasse, siga em frente.
e ela derrota o pai dela falando, agora não. E aí por isso que a música, continuar a pintar, continuar a te amar. Quando você toma esse choque de informação, quando você vê a letra enquanto tá rolando essa informação do pai contra a filha em tela, numa luta incrível, cara, realmente, se você não ficou arrepiado, é porque você não sente na pele o que aquela personagem tá sentindo. Como eu falei na parte da manipulação, é exatamente esse poder que a narrativa tem contigo, sabe? Nessa parte não se classifica tanto manipular porque não tá te enganando, mas ela manipula você até esse sentimento, entendeu? Como construção de mundo, música, né? Nesses dois casos que eu dei, a música foi muito importante porque faz você se conectar com os personagens, com o mundo, né? Iluminação, a arte, todo o conceito. Então, tipo assim, isso tudo está te manipulando para você ficar sentimental com o que você está vendo, entendeu? De certa forma é uma manipulação boa, mas isso tudo você só consegue fazer se você primeiro entender como que a arte pode o poder que a arte tem na sua vida. E é esse o poder. Você entende que a arte pode literalmente mudar a forma de pensar de alguém, mudar a direção que uma pessoa está seguindo, né? Ou até mesmo inspirar. Tem muita gente que é inspirada em anime. Tem muita gente que diz que o ídolo deles é o Naruto, é o Rock Lee, superação, motivação. Porque esse é o poder da arte. Enquanto uns falam que é ridículo, para aquela pessoa é tudo. Porque às vezes é tudo que essa pessoa tem mesmo. Tem gente que molda sua personalidade baseado no filme. Até, sabe, esse negócio de Sigma. Tinha gente que realmente estava moldando sua personalidade no Patrick Bateman. Isso é real, isso acontece. Porque o nosso cérebro não sabe que o que a gente está vendo é ficção. Para o nosso cérebro, aquilo dali é real. E quanto melhor for a escrita, quanto melhor for a narrativa, mais aquilo é real pra gente, mais faz sentido. E mais a gente compra a ideia. E é por isso que nós choramos quando um personagem morre. Porque pra gente não é só um filme. A gente tá imerso ali. Pra gente é como se fosse um ente querido. Por isso que a gente se emociona. E você sabendo disso, você tem todo o material possível para fazer a mesma sensação nas pessoas. Basta você querer, não é difícil. Se você gostou desse tipo de vídeo e quer aprender mais sobre escrever histórias, criar personagens, criação de mundo e ter minha mentoria, estar junto comigo, venha participar da minha oficina de histórias. Vai estar tudo aí na descrição, como eu já falei nos outros 2 vídeos dessa série. Vai ter mais futuramente, né? Claro, se você curte roupas, né? As geek aí, ó, vai estar na descrição. Use o cupom TOGATA para ganhar um descontinho maneiro. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha. Se você não gostou do vídeo, comenta o que você achou que eu falei de errado, o que você achou que eu não deveria ter falado, ou o que faltou ter falado, mais exemplos disso, né? Me ajudem a bater a meta de 1.000 inscritos até o final do ano, para poder monetizar esse canal e sair do CLT. E basicamente é isso, galera. Até a próxima.